Fala pessoal, professor Fred Trovão Azul na área para a gente falar de um assunto que gera muita dúvida quando a gente está estudando cinemática, o lançamento horizontal. Vem comigo, roda a vinheta. A primeira grande dificuldade que pode surgir quando a gente está estudando esse tipo de movimento é saber fazer corretamente a divisão nos eixos X e Y, tá? E você entender ou acreditar, não sei em que ordem, que o tempo de queda quem determina é a altura da qual o objeto foi lançado. Resumindo, tanto faz se o objeto foi lançado horizontalmente ou se ele foi abandonado em queda livre. Se for de uma mesma altura, o tempo de queda é rigorosamente o mesmo. Vamos ver como isso funciona? Funciona assim, olha só. A gente tem um objeto que foi lançado com uma determinada velocidade inicial horizontal. Vou colocar aqui na origem do lançamento um sistema XY. Orientar o eixo Y para baixo, assim a gente fica com todas as grandezas positivas. A trajetória é uma trajetória em formato de arco de parábola, né? Com o vértice aqui no ponto de lançamento. Quem determina o tempo de queda é a altura do lançamento, tá? Como na queda livre. Então, tanto faz abandonar o objeto de uma certa altura ou lançar o objeto horizontalmente. No eixo X, nós vamos trabalhar com movimento uniforme. Então, as equações vão ser as equações do movimento uniforme, ou seja... Você pode trabalhar com a equação da velocidade média, vou colocar um x aqui para mostrar que seriam as grandezas referentes ao eixo x, mas não é obrigatório, tá? Inclusive, a equação do espaço vai ter a cara de uma equação de movimento uniforme. Como o S0 no eixo x é zero, né, colocando a origem ali, aqui você vai ter como colocar, por exemplo, e descobrir qual o alcance horizontal, né? No eixo y, a gente tem um movimento uniformemente variado. Então aqui, as equações do eixo y vão ficar assim, ó. Primeiro, a velocidade em y, né? Como a velocidade inicial no eixo y é igual a zero, eu vou colocar assim no primeiro momento, ó, pra gente perceber aqui, essa velocidade vai pra zero, tá bom? Então a equação da velocidade no eixo y vai ficar simplesmente g vezes t. Porque a gravidade atua para baixo, aqui puxa os corpos para baixo. Maravilha. Equação de Torricelli, belo. Então, se eu quero descobrir a velocidade depois de cair de uma determinada altura, olha só, fica também parecida com a queda livre, raiz de 2GH. São do espaço. O espaço inicial vai para zero, porque a gente colocou na origem aqui do sistema. A velocidade também inicial igual a zero. Y vai ser simplesmente gt² sobre 2, porque você está trabalhando no eixo Y somente, como se fosse a queda livre. O que os problemas costumam cobrar? Você descobre com o eixo Y, por exemplo, o tempo de queda ou a altura da queda e depois substitui aqui para encontrar o alcance horizontal. É isso aí, galera. Voa, Trovão Azul!